Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos, aqui nesta tarde do dia 24 de outubro. Agora que estou gravando o vídeo são 12 horas e 32 minutos, tá? Já dá uma passagem aqui, galera, algumas coisinhas do Bitcoin, que para mim o mercado tá bom, para mim o mercado tô achando que tá bom aqui. Vou dar uma passadinha aqui no Bitcoin, também aqui de algumas altcoins que eu tenho, falei nos últimos dias aqui, vieram que elas estão tendo uma boa valorização nesses últimos dias, né? Isso para mostrar que o mercado não tá tão ruim como estão falando, tá? E também vou dar uma passagem nessa notícia aqui, né? Que é uma notícia aqui, galera, que era de abril, requentada aqui em setembro, tá? Mas eu vou falar mais ou menos aqui que países hoje em dia estão de olho no Bitcoin, outros aí não estão atentos, vão ficar para trás, quem não tiver atento no Bitcoin, mas é lógico, né? Ficar atento no Bitcoin também não é que o país, agora eu quero o Bitcoin e vai sair começando a tirar das pessoas, isso aqui é o grande problema, tá? Mas alguns países estão vendo de outra forma, tá? Dando uma repaginada aqui nas notícias, galera, todos os controles, interesse e opções de Bitcoin explode para 63 milhões. O que estou falando, galera, o Bitcoin voltou a ter aquecido. Então fique de olho, né, nessas notícias pessimistas que nem teve agora. Ontem estava falando até na notícia do... não, final de semana o Bitcoin vai descer de 100 mil dólares. Então isso alarma, né? Cria um alarme e as pessoas entram no desespero e começam a vender o Bitcoin. E onde estava 107, 108 mil dólares, começa a vender, sair, porque acha realmente que o Bitcoin vai sair abaixo de 100 mil dólares, tá? Galera, antes da continuidade aqui, ó, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ajuda demais. E amanhã vou estar aqui na parte da tarde fazendo mais uma live, tá ok? Final de semana sempre vai ter live agora, tá? Então dá uma passagem aqui rapidinho, né? Não só nas notícias, mas também aqui nos projetos. O Bitcoin agora 110.451, continua oscilando, nada demais, vai a 111, ontem chegou a bater 113 mil dólares, aí quando vai a 108 o pessoal já entra no desespero, já acha que vai descer de 100 mil, daqui a pouco vai voltar para 12k de novo, né? E aí por aí vai. Mas aqui, galera, outros projetos que eu vou falar, por exemplo, projetos, quem já assiste meu canal sabe que eu falei desses dois projetos aqui nas últimas lives, nas últimas vezes aqui, né? Um é da Virtual Protocol, tá? Que eu falei que eu tenho, que é a maior que eu tenho na minha carteira, a maior quantidade que eu tenho na minha carteira hoje é da Virtual Protocol. Tem outros aqui, mas esse daqui hoje é que eu tenho mais. E justamente valorizou aqui nos últimos 7 dias, saiu aqui de 7,4 centavos, subiu um pouquinho, chegou até a bater um fundinho aqui de 71. E hoje eu estou no lucro bom nela, apesar de estar batendo 25% aqui, eu estou mais ou menos nisso. Antes, para quem conhece meu canal, sabe que eu falava que eu tinha nela meu preço médio, na verdade, eu tinha ali cerca de 75, 80 centavos de preço médio, mas isso porque eu tinha comprado antes a 60 e poucos centavos, comprei a 1 dólar, 1 dólar e 15, vou acumulando, vou fazendo preço médio, comprei alto, quando desce também tem que descer o preço, né? E hoje meu preço médio está saindo ali em cerca de 72, 73 centavos, desci um pouquinho meu preço médio. E como ela subiu agora, estou ficando no lucro cada vez maior nela. Você vê como é que o preço médio às vezes funciona num projeto que ele pode subir mais, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas é assim que você faz, galera. Da mesma forma, se eu comprasse só quando tivesse a 1 dólar, 1,15, eu estaria no prejuízo agora, mesmo aos 91 centavos. Mas como eu comecei a comprar lá atrás, comprei também a 1 dólar, 1,15, acho que comprei até 1,17, um pouquinho mais. E depois lá caiu muito, e eu entrei pesado quando lá veio agora no fundo, 71, 72 centavos. Agora, meu preço médio caiu e eu volto a estar no lucro bom. Tá? Outra que eu falei também, galera, aqui que tá valorizando, que é a Falcon Finance. Até que foi mencionada por inscrito do canal na live de domingo retrasado, né? Depois eu consegui fazer um vídeo dela aqui nesses dias aqui, vocês podem ver lá na minha guia de vídeos. E falei dela. Também eu tô no lucro dela, que meu preço médio nela tá em 13,5, mas ela também vem subindo. Vocês podem ver que essas duas nos últimos 7 dias, galera, por exemplo, um exemplo, né? Tiveram uma valorização, mesmo com o Bitcoin nos últimos 7 dias tendo quase que lateralizado nessa oscilação, tá? Então isso mostra que o mercado não tá ruim, tá? Então tá aqui, galera, Bitcoin avança 1% e volta a operar 111 mil, não tem nada de ruim aqui no mercado, tá? Voltando aqui, galera, no assunto que estava falando dos países aqui, a gente tem que ver aqui os consensos, não é só o país se interessar pelo Bitcoin, também muitas vezes isso pode ser um risco, tá? Alguns países querer ficar de olho totalmente no Bitcoin e acaba que ele quer tirar esse Bitcoin da população. Casos que a gente pode falar aqui, galera, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, China, Reino Unido, e basicamente esses 3 primeiros aqui, galera, a gente tem uma particularidade deles. Eles têm Bitcoins e estão até na liderança dos Bitcoins aqui,
Mas geralmente esses três aqui, eles são o quê? Bitcoins confiscados, né, apreendidos, um montão de coisa aqui, e basicamente eles vão acumulando Bitcoin por isso, na sua maioria aqui, retido aqui, confiscado ali, apreendido ali, não sei o que mais aqui, e vão criando uma carteira no Banco Central deles aqui de Bitcoins, mas mais ou menos nesse sentido de apreensão e confisco de Bitcoins, tá? Nesses três países. A gente tem a Ucrânia, que também aqui é a quarta colocada, mas a Ucrânia é diferente, tá? A Ucrânia aqui no caso, ela tem realmente de doações, porque depois que ela começou a guerra, ela começou aquela dificuldade, ela tinha que arrecadar dinheiro. O que acontece, que muitas pessoas faziam? Passavam a doar bitcoins, né? Criptomoedas no geral, mas no geral mais bitcoin, pela facilidade do governo conseguir revender, fazer aquilo ali e para comprar. Então eles acumularam uma quantidade de bitcoin, hoje está aqui em 3,9 bilhões de dólares, né? Eles têm hoje mais de 46 mil bitcoins guardados lá, mas isso devido a muita doação que as pessoas fizeram. Então foram doando, eles acumularam essa quantidade de bitcoin, tá? E aí, basicamente, a gente não vê realmente que você faz a doação de Bitcoin e eles se desfizeram desses Bitcoins, né? Que era o intuito principal. Isso a gente tem que ver, né? O intuito principal, as pessoas doavam os Bitcoins para lá para ajudar, de certa forma, a população que estava na guerra, comprar armamento e tudo mais. E aí vai lá, mas eles têm isso daqui acumulado. Não sei a quantidade que eles receberam, se eles gastaram uma parte, mas hoje eles têm isso daqui muito devido a doações de todo mundo de criptomoedas em Bitcoin em sua maior parte, tá? Coreia do Norte, galera, a gente já sabe como é que é a Coreia do Norte. Coreia do Norte é na mão grande mesmo, tá? A gente sabe que a Coreia do Norte, ela basicamente não confisca, né? Porque basicamente ninguém nem consegue operar direito o Bitcoin lá, a população normal, pela internet, de como fazer as coisas aqui. Então, basicamente eles não teriam como ter uma quantidade de Bitcoin significativa. Então o que eles fazem na mão grande? Vão lá, ataque hacking corretor aqui, ataque lá, e aí na mão grande eles vão furtando Bitcoin de todo lugar do mundo e vão entrando aqui no quinto lugar aqui de maior detentor de Bitcoin, tá? E aí temos os últimos dois casos, galera, que é o Butão. Butão, no caso aqui, ele basicamente ele gera muita energia, né? No caso lá, hidrelétrica, isso tudo mais. Então, eu li aqui até a matéria, não conheci essa situação do Butão. Mas ele gera muita energia e eles pensaram, cara, a gente tem energia sobressalente, o caramba 4, como a gente tem em muito país, como o Brasil, qualquer lugar que você tem lá, vai na Itaipu, alguma coisa, sempre vai ter excedente lá que vai estar sendo jogado fora energia, cara, essa é a realidade. Energia não dá para você acumular aquela energia, então muitas vezes você tem lá excesso da represa lá, se desliga aqui para não gerar tanto, mas você está sempre gerando ali do lado da hidrelétrica, né? Não só ali, mas é um exemplo, né, que eu estou falando. E lá no Butão, por exemplo, eles aproveitam essas energias sobressalentes que fica sobrando lá e fizeram mineração de Bitcoin. Então conseguiram entrar no topo de sexto lugar com quase mais de 8.500 Bitcoins. E por último aqui, né, galera, é El Salvador. El Salvador, basicamente, a gente sabe que é o único, definitivamente aqui, que realmente comprou Bitcoin, né? Que entrou com grana do governo mesmo ali, para comprar Bitcoin, para aumentar as reservas deles no Banco Central lá de Bitcoin, como se fosse em ouro, alguma coisa. Eles foram comprando. Lógico que nessa quantidade que eles têm aqui, que está aqui em asterisco, aqui mais ou menos, mais de 6 mil Bitcoins, 525 milhões, um país pequeno, né? Então uma quantidade razoável para eles, mas a gente sabe que tem confisco aqui, tem, porque lá também eles tem esse negócio direto, confronto, então lá numa briga, né? Hoje, nas FAQ, que eu não posso falar o nome, que tem no país lá, então deve ter uma grande parte que foi apreendida, né? Lógico. Porém, a gente sabe efetivamente que eles efetivamente foram o país assim, que compraram realmente Bitcoin, tá? Compraram lá mesmo, entraram com a grana lá deles que eles tinham no Banco Central e compraram, tá? Então você vê como é que alguns países estão pensando no Bitcoin a longo prazo. Mesmo se você botar aqui Ucrânia, tá guardando, tá? Não sei pro futuro, mas tá tendo ações, tá guardando. Coreia do Norte, pô, por que você tá fazendo ataque hack para ter Bitcoin? Porque você acha que isso vai ter valor no futuro, vai te agregar. E os outros também, que estão aqui de alguma forma confiscando alguma coisa, estão guardando Bitcoin porque sabe que tem pro futuro tem alguma coisa. Vai chegar uma hora que muitos países vão adotar a medida de realmente passar a comprar, sei lá, usar até o dinheiro deles que eles têm, ouro, dólar, e começar a trocar isso por Bitcoin, tá? Como fez El Salvador.
Outros aqui, como foi o Butão, fez acho que a maneira mais sensata que foi o do Butão, lendo aqui tudo, né? Foi que justamente o Butão fez o certo. Foi aproveitar a sua quantidade de energia, né? Que tinha até sobressalente, alguma coisa, e pô, vamos minerar Bitcoin aqui, cara. Isso aqui vai ser jogado fora, né? Então essa é a coisa mais sensata foi do Butão, tá? Mas aqui, galera, aqui a gente fica dizendo, a gente tem que ver isso aqui também. Agora tem que saber se o país vai no caminho certo, né? Tem aquele país que vai ser ganancioso. Eu quero Bitcoin, e vai começar a tirar da população. Estilo Brasil de ser, né? Não tenho, vamos tirar, vamos imposto, isso, aí você vai ter país que vai aumentar, vai ter Bitcoin às custas de tirar de quem honestamente tem os seus Bitcoins, tá, galera? Então, ficar de olho no mercado, que para mim tá bom, tá? Oscilar é normal. E espero que ainda vamos ter melhoras aqui nesses últimos 2 meses de 2025.